o Setup 9.1 de Larry Williams. Nesse vídeo eu vou te ensinar uma estratégia simples de executar, muito lucrativa e o melhor é que ela exige pouca assertividade nas operações. E como funciona essa estratégia? Ela é uma estratégia de reversão que consegue identificar com precisão cerca de 80% das principais reversões de tendência do mercado. O Setup 9.1 de Larry Williams consiste em utilizar uma média móvel exponencial de 9 períodos para sinalizar o ponto de entrada e saída de uma operação, buscando prever a reversão de uma tendência e o início de uma nova tendência. O sinal de reversão vem com a mudança de direção dessa média de 9 períodos e o gatilho de entrada fica no próximo candle. No caso de uma operação de compra, o gatilho fica no rompimento da máxima do candle, que mudou a direção da média. No caso de uma operação de venda, o gatilho de entrada fica no rompimento da mínima do candle que fez a média de 9 períodos mudar de direção. Agora que você já sabe como identificar o gatilho de entrada da operação, presta bem atenção na parte mais importante, que é onde posicionar o stop loss dessa estratégia. Vamos pegar esse exemplo de uma operação de compra, onde a entrada foi nesse ponto e o stop loss sempre vai ficar posicionado abaixo da mínima do candle que fez a média apontar para cima, ou seja, esse ponto aqui. Já em um trade de venda, o stop loss ele vai ficar posicionado exatamente da mesma forma, só que no sentido contrário, ou seja, o stop loss vai ficar posicionado acima da máxima do candle que fez a média de 9 períodos apontar para baixo, ou seja, o stop loss vai ficar posicionado exatamente aqui. Entendendo o gatilho de entrada e onde fica o stop loss da operação, agora você precisa entender onde fica o take profit, que é a saída com lucro da operação dentro da estratégia de Larry Williams, que também é bem simples e eu vou te mostrar aqui agora. No caso de uma operação de compra, você vai observar o momento onde a média de 9 aponta para baixo e sairá da operação quando o candle que apontou a média para baixo tiver a sua mínima rompida, ou seja, exatamente aqui nesse ponto. Nas operações de venda, você vai observar o momento onde a média de 9 aponta para cima e sairá da operação quando o candle que fez a média mudar de direção tiver a sua máxima rompida. Esse método, o Setup 9.1 de Larry Williams, eu já utilizei e já te adianto que ele funciona e funciona bem. O grande problema dele é que ele tem uma assertividade um pouco baixa. Mas quando ele acerta, ele traz um lucro bem alto. O Setup 9.1 de Larry Williams basicamente se resume em uma frase, que é ganhar pouco, mas em grande volume, e perder muito, mas em pequeno volume. E o que importa é que no final do mês, você vai sair lucrativo. E conforme eu fui operando o Setup 9.1 de Larry Williams, que é extremamente simples, como você pode ver, eu consegui uma forma de aumentar a taxa de acerto e diminuir a taxa de prejuízo do Setup 9.1 de Larry Williams. E caso você tenha interesse em saber como que eu faço para aumentar a assertividade desse setup que já é extremamente lucrativo, coloca aqui embaixo nos comentários Setup 9.1 ajustado, que assim eu faço um próximo vídeo te ensinando a como aumentar essa taxa de acerto. Agora vamos observar aqui um passo a passo completo de uma operação de compra. Primeiro passo é observar a inclinação da média de 9 exponencial para cima. O gatilho de entrada vem agora no rompimento da máxima desse candle que movimentou a média para cima e o stop loss vai ficar na mínima dele. O take profit vai ficar no ponto onde a média foi apontada para baixo e o candle que apontou a média para baixo teve a sua mínima rompida e aqui fechou a operação. Percebe que a grande vantagem dessa estratégia é justamente o retorno que a operação te traz em relação ao risco que você correu.
Nessa operação, por exemplo, o risco foi de aproximadamente 160 pontos, ou 16 pips, e o retorno da operação ficou em 760 pontos, ou 76 pips. Um retorno de quase 5 vezes maior do que o prejuízo. Agora vamos observar o passo a passo completo de uma operação de venda. O primeiro ponto é observar mudanças de direção da média para baixo. Assim que o preço romper a mínima do candle responsável por empurrar a média para baixo, você entra vendido na operação. O stop loss vai ficar justamente na máxima desse candle que fez a média apontar para baixo. E o take profit vai ficar justamente quando a média apontar para cima e houver o rompimento da máxima desse candle que apontou a média para cima. O setup 9.1 de Larry Williams, ele basicamente se resume na utilização de um indicador, que é uma média móvel exponencial de 9 períodos. E eu vou deixar aqui em cima os melhores indicadores para você utilizar junto com o setup 9.1 de Larry Williams. Se você está gostando do conteúdo, deixa seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva para você não perder os próximos vídeos. E é óbvio, não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.